Olá, ouvintes! Vocês que nos veem pelo YouTube e outras redes sociais, estamos iniciando hoje mais um podcast Maria com Elas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, principalmente para nós mulheres, mas também para os homens que convivem conosco. Muitas vezes ela pede ajuda, a medida protetiva é concedida, mas o homem não respeita, e aí o feminicídio acontece. No Brasil, a violência contra a mulher não é apenas um crime, é um sistema de uma falha que não protege na medida necessária. Para falar um pouco sobre esse tema, nós trouxemos hoje uma mulher que está sendo batalhadora, que luta contra a violência contra a mulher dentro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e por todas as cidades desse estado. Está comigo aqui, Franciele Brustolin. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Maria. Obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante que é o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Hoje a gente vai falar não só sobre o atendimento que a Assembleia Legislativa presta por intermédio da Procuradoria da Mulher, mas também o que a gente pensa sobre o futuro com relação a esse tema. Então vamos começar do começo. Quem é Franciele? Qual foi a sua batalha? Qual foi a sua trajetória até chegar onde a senhora está hoje? Bom, eu sou formada em Direito, né? Sou mãe de 4 crianças, sendo 3 meninas. E tenho uma trajetória de serviço público desde 18 anos de idade. Desde meu primeiro concurso foi com 18 anos, e aí eu sempre fui da área jurídica, sempre em tribunais de justiça, e nos últimos anos na Assembleia Legislativa. Doutora, a senhora falou uma coisa aí que me chama a atenção. Toda essa trajetória de trabalho com 4 filhos. Fala um pouco sobre isso para nós. Como que é para manter tudo isso em ordem? Na verdade, eu não gero expectativa de perfeição, né? Não sou perfeccionista com relação a isso, mesmo porque não dá para estar tudo 100%. Então, é aprender não só a delegar, mas também a equilibrar todas as áreas da vida. Não é fácil e não é que eu consiga todas as vezes, mas eu tento o máximo possível estar presente com as minhas crianças, com o meu esposo, mas também prestar um serviço que venha dar resultado para a população. Por falar em resultado, que resultados nós temos em 3 anos da Procuradoria da Mulher na Assembleia? Muitos avanços, né, Maria? Você tem acompanhado aí de perto a nossa trajetória. A gente saiu de uma equipe de 3 pessoas, um administrativo e 2 jurídicos, para hoje a gente ter uma equipe maior, a gente tem um local de atendimento adequado, mas tudo isso foi fruto de tudo que a gente plantou aos longos desses 3 anos, né? Que fomos sendo reconhecidos como necessários dentro do sistema de enfrentamento, principalmente da rede de enfrentamento. Então, no último ano, que a gente tem os dados mais específicos, a gente finalizou o ano com 450 atendimentos na Procuradoria da Mulher de mulheres vítimas de violência, de diversos casos, seja mulheres que não fizeram não tinham feito a denúncia ainda e precisavam desse apoio, desse encaminhamento, mas também mulheres que já estão com processos judiciais, já estão precisando de outra esfera de atendimento, principalmente o jurídico. Doutora, quando elas chegam lá, como que essa mulher chega para vocês? 100% delas com muitos abalos emocionais. A saúde mental da mulher vítima de violência, ela é extremamente prejudicada por conta não só da violência, mas por tudo aquilo que causa no próprio físico dela, né? A mulher vítima de violência, ela tem acionado os gatilhos físicos e das glândulas, né, que geram adrenalina, dentre outros hormônios que fazem com que ela esteja em constante estado de tensão, medo, em estado de sobrevivência mesmo. Então, isso gera danos, inclusive físicos nela. As mulheres perdem a consciência das coisas por muitas vezes, começam a ter lapsos de memória. Então, elas têm uma dificuldade de se sentir capaz, inclusive, de voltar para o mercado de trabalho diante de tamanhos danos que elas já têm emocionais
e físicos. Então, a maior parte, 100%, vem com muito problema de saúde mental, que a gente faz o acolhimento, encaminha para tratamento com psicólogos, né? E também a gente verifica toda a parte que ela precisa de assistência. Hoje a gente sabe que o governo tem vários programas assistenciais para as mulheres vítimas de violência, mas elas não sabem disso. Então, muitas vezes elas deixam de sair do ciclo de violência justamente porque acham que vai ficar abandonada, que não vai ter onde morar, que os filhos dela vão estar numa escola muito longe da casa da mãe. Então, toda essa dinâmica ela coloca como uma problemática que, na verdade, quando ela toma consciência de quais são os benefícios que ela tem, a partir do momento em que ela faz uma denúncia, faz o pedido de medida protetiva e todo o arcabouço que o poder público pode dar para ela conseguir não voltar para aquele ciclo de violência, ela começa a se encorajar. Então, além do acolhimento psicológico, a nossa assistência social, ela analisa caso a caso das necessidades dessa mulher. E, para além disso, tem a parte jurídica, onde a gente entra para dar para ela o caminho das pedras e pegar na mão dela para que ela alcance aquele direito. O que nós não fazemos é advogar para aquela mulher, mas toda a tratativa administrativa e análise jurídica a gente faz. Então, a gente analisa, se ela tem advogado, a gente conversa com o advogado, a gente vai até os órgãos necessários junto dela, inclusive com os advogados, ou mesmo encaminha para a Defensoria Pública. Desde baixar o aplicativo da Defensoria no celular dela, para ela fazer o pedido de agenda e a gente pedir a prioridade para ela, a gente faz também. Então, a gente faz aquele acolhimento de uma forma mais completa possível. Então, hoje a gente tem equipe que tem capacidade de fazer isso, né? Então, isso é louvável e é graças ao investimento da própria Assembleia, que confia no trabalho da Procuradoria da Mulher. A mesa sempre nos apoiou, tanto nos nossos eventos, tanto nas nossas capacitações que a gente tem dado ao longo desses 3 anos para servidores e para o público. Então, a gente vê que há, sim, um incentivo e um fomento, é uma necessidade do Estado que vem sendo reconhecida pela mesa. Então, para você, mulher, que está passando por algum momento que se você estiver sendo vítima de violência, de agressão física, de frases ditas que te levam a sofrer, procure a Procuradoria da Mulher e você vai ter uma assistência para que você chegue aos serviços públicos gratuitos que vão te ajudar a chegar e dizer um basta, né? Não é, doutora? Com Dizer certeza. o basta não é fácil, mas se Não você é fácil. contar com mãos que ajudam, aí fica mais fácil. Com certeza. Sozinha você não está. Nós estamos lá por e para você, assim como toda rede de enfrentamento. É uma rede forte, é uma rede estruturada aqui em Cuiabá, então todos estão de portas abertas. No caso da Assembleia, durante o horário de expediente, nós estamos de portas abertas para receber qualquer mulher vítima de violência, servidora ou não da casa. Então, quem estiver na Assembleia fazendo um RG, vendo alguma outra prestação de serviço e quiser vir conhecer também a nossa sala, fica lá no térreo, junto ao elevador, bem facinho, do lado do RG infantil. Então, pode vir tanto para ser acolhida, mas também para conhecer o nosso projeto. Doutora, recentemente a senhora participou de um seminário, um congresso nacional que reuniu mulheres que fazem esse trabalho contra a violência contra a mulher em todo o país. Como que é o retrato do país hoje? Na verdade, Mato Grosso é o retrato também do restante do país, né? O país vem tendo uma crescente de violência contra a mulher, só pontos específicos dá uma regressão com relação a isso, mas eu entendo que não só a questão de terem mais dados sendo coletados, as mulheres fazendo mais denúncias, isso também fomenta os dados a ficarem mais altos, mas é uma realidade ainda subnotificada. Você imaginar que todos os números que mostram um estado alarmante de mais de 80 mil mulheres violentadas no ano de 2025, com 15 estupros coletivos por dia no Brasil, de 2022 a 2025,
é um câncer, é uma questão de saúde pública. Nós precisamos voltar os olhos para a problemática com rigor. Não há mais espaço para a gente simplesmente fingir que não está vendo os dados que já estão sendo coletados há alguns anos. Então, neste evento, a gente pôde ver como estão atuando as procuradorias da mulher em outros estados e municípios. Foi um encontro nacional das procuradorias da mulher no Congresso Nacional, né, pela Câmara Federal. Nós também estivemos pela Procuradoria da Mulher do Senado o lançamento de um guia da candidata para a mulher que quer se candidatar para as próximas eleições ou outras. Então, a gente vê que há um movimento forte do Congresso Nacional e das Procuradorias da Mulher no Estado, no Brasil inteiro, para fomentar a criação de mais procuradorias, mas também para trocar essas informações de atendimento. Então, foi muito forte essa questão dos atendimentos, de como vem se comportando o Estado com a atuação da Procuradoria da Mulher, as resistências e as vitórias. Então, a gente falou muito sobre isso lá. A senhora falou aí do Congresso, a senhora falou dessa questão política, né? E aí eu queria falar um pouco sobre violência política de gênero. Fala um pouco para nós como é que está isso no Brasil. A gente percebe que hoje as deputadas elas estão lá dentro do Congresso e senadoras elas estão mais tomando a voz, tendo mais coragem de falar. Mas ainda falta muito, né, doutora? Com certeza. Mato Grosso é o retrato ainda dessa situação, que as mulheres ainda não alcançaram o seu lugar de direito dentro da política, né? Nós temos apenas uma deputada, que é a deputada Janaína, e os outros são todos homens. E a gente teve um avanço grande aqui na nossa Câmara, a gente tem uma bancada de mulheres com 8 vereadoras, o que é algo louvável. Agora uma mesa 100% feminina, que a gente quer muito que não só que dê certo, mas que mude a visão de todo o legislativo municipal por conta da existência dessa bancada feminina. Então, a gente vê a violência política de gênero como algo a ser combatido. Dentro dos tipos de violência está a violência política de gênero. Então, no nosso escopo de trabalho, a gente inclui. Nós temos vários projetos nesse sentido, não só de curso específico para a mulher que quer se candidatar de forma bem didática, para que todas consigam entender e começar a traçar planos para galgar esse lugar que é de direito, começar a executar esse plano de vida, né, com mais força, com mais informação de qualidade, mas também nós estamos recebendo denúncias de violência política de gênero, fazendo instrução, encaminhando ao Ministério Público Federal. Já tivemos algumas reuniões com o Ministério Público Federal, a partir do momento em que o deputado Max Russo e a deputada Janaína estiveram lá propondo um termo de cooperação entre nós. Então, a gente já tem isso estabelecido com o Ministério Público Federal, que está em andamento a parte formal, mas a gente já está tendo essa troca com eles. Então, e a gente vem atuando também, né, na Procuradoria da Mulher em casos de violência política de gênero, que a gente acompanha. Fazemos toda a parte instrutória, né, de informação e de tratativa dos casos, e possivelmente teremos aí a primeira condenação de uma pessoa por conta de violência política de gênero, acompanhada pela Procuradoria da Mulher. Mas isso é pauta para quando acontecer este fato, né, essa decisão propriamente dita. Mas estamos assim confiantes que vai dar tudo certo. A violência política de gênero ela é muito específica, Maria. Então tem que ser muito bem trabalhada a instrução dela, caso contrário, vai ser arquivado. É normal se arquivar justamente por essa especificidade. Então, a gente precisa estar bem embasado com a parte jurídica para que a instrução aconteça da forma correta. Muitas vezes a mulher tem direito, muitas vezes aquele crime aconteceu, mas a instrução de forma equivocada atrapalha ela alcançar esse direito dela. E tem essa questão de que quem vai decidir são os homens, né? Então, a maioria dos parlamentos, a maioria dos governos no Brasil ainda são masculinos. Então, como que você vai correr com uma mulher
nessas instâncias quando vocês sabem que sim, ainda o pensamento masculino predomina, né? A prática de que a mulher, ela pode se contentar ali no lugar que ela está, ainda existe no Brasil, né? Nós temos um país que culturalmente o homem é que manda, né? Então nós estamos devagar, mas sempre tentando sair desse espaço de mando e de comandadas. Com certeza, Maria. E a gente vê que o movimento deve ser feito para que a gente fique lado a lado, né? Existem Sim. homens muito fortes no combate à violência contra a mulher, que estão realmente ao nosso lado, que entendem a importância da temática, porém não são todos, tá? A gente vem para o mercado de trabalho pensado para e pelos homens, então a gente precisa mudar essa realidade. A mudança é muito pequena e devagar quando é relativa à mulher. Isso a gente vê com relação ao orçamento, por exemplo, né? Já foi aprovado lei do orçamento mulher, a Assembleia Legislativa trouxe o orçamento mulher como a primeira Assembleia Legislativa a fazer esse movimento, porém ainda estamos caminhando devagar para conseguir a execução propriamente dita desse projeto de fato pelo governo, né? Então a gente vê que é tudo meio demorado, mas a gente não vai esmorecer, né? Sim. Estamos aqui cada vez mais ganhando corpo, com mais mulheres se posicionando para que os direitos da mulher sejam garantidos e a mentalidade seja alterada. Estar ao lado de homens é o nosso lugar, nem à frente nem atrás. Nós temos que estar juntos, ter os direitos iguais e também ser reconhecidas pelas nossas diferenças. Quando a gente fala que a Assembleia Legislativa, antes da deputada Janaína, não tinha um banheiro feminino no plenário, isso demonstra claramente como era um ambiente totalmente masculino, né? Não existia licença maternidade para deputadas, porque ainda não tinha tido uma situação de uma deputada mulher que engravidasse. Então, assim, a gente vê que a gente vai ocupando, a gente tem que ter paciência, porém a gente tem que ter resiliência e força. Não podemos dar nenhum passo para trás, porque senão a gente perde mesmo o espaço que a gente já conquistou em termos de legislação e em termos da administração mesmo de toda essa problemática que é ser mulher no ambiente público. Doutora, a gente tem visto que existem muitas iniciativas para as mulheres. Nós estamos trabalhando com a prevenção, na maioria, dentro dos ambientes femininos. E, na minha opinião, isso precisa se expandir. A gente precisa chamar o homem para sentar e debater mais essa temática. Isso está acontecendo? A nossa maior dificuldade é justamente essa, falar para público masculino. Porque todas as capacitações, eventos que fazemos sempre são permeados pelas mulheres e muitas das vezes pelas mesmas, né, que já militam na rede. Então, o nosso projeto é, sim, entrar nas escolas, falar para os adolescentes, falar para os jovens sobre violência contra a mulher, que eles consigam identificar da escola, né, na época ainda de estudante, eles consigam identificar nas próprias atitudes se eles já estão praticando algum tipo de violência, principalmente a psicológica, e sejam capazes de identificar nas suas casas, na sua comunidade, pessoas que estejam passando por situação de violência e nem sabem, como uma violência patrimonial ou mesmo uma violência física, porque você sabe que tem mulheres que pensam que beliscão, empurrão não é violência física. Então, tudo isso passa pela falta de informação das pessoas. Então, quanto antes a gente levar informação para os jovens, a longo prazo, a gente acredita muito na mudança desse cenário que vem descortinando aí no nosso país. Se você tivesse que apontar uma prioridade, que você acha assim, que se priorizasse isso, diminuir mais rapidamente a não violência contra a mulher? Então, o que eu penso, Maria, é o seguinte, a gente tem que olhar as duas estradas, né? O que já existe, o que está posto, a epidemia da violência contra a mulher e como combatê-la. Para pensar isso, devemos também olhar o que já existe e dar resultado
e que deve ser fortalecido, né, para estancar o que já existe. E o que já existe hoje que dá resultado? Grupos reflexivos para homens, quase 100% de não reincidência, o homem que passa por grupos reflexivos, principalmente aquele na modalidade de número fechado, com sessões fechadas junto com o psicólogo. Então, os homens saem dali querendo criar o seu próprio grupo reflexivo. É incrível o resultado que dá. Então, ao mesmo tempo, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que é algo essencial no combate à violência contra a mulher. A patrulha ela consegue entrar na casa das pessoas, olhar no olho do agressor. Então, impor um respeito, ajudar aquela mulher a sair dali, desde pegar os seus pertences e levar para outro lugar, ela tem aquele contato direto com o ambiente doméstico. Então, o fortalecimento das patrulhas é essencial. Uma casa que passa a Patrulha Maria da Penha dificilmente tem reincidência. Então, a patrulha ela deve ser, sim, fortalecida, fomentada e multiplicada no nosso estado. É essencial. Outro ponto é o estabelecimento de regras claras e números de tornozeleiras eletrônicas para os casos de violência contra a mulher. A gente sabe que a integração da tornozeleira com o botão do pânico e com a CESP, isso vai ajudar muito a longo prazo a evitar, principalmente, não só quebra de medida protetiva, que hoje em dia é super comum, né? E é pouco combatida, e também o próprio feminicídio. Então, a gente precisa fomentar isso, além de fomentar as denúncias. A gente tem que deixar claro que mulheres que denunciam e têm medidas protetivas geralmente não são vítimas de feminicídio. O percentual é baixo. Então, é sim salutar que elas denunciem e tenham sua medida em mãos. E do outro lado, que a gente tem a longo prazo, né? O que a gente pensa para o futuro? O que pode dar certo? Não vejo outro caminho a não ser educação. Mas educação feita na base, com os jovens, com as crianças, de forma respeitosa, para que eles entendam não só sobre violência, mas principalmente sobre respeito, sobre virtudes, sobre aquilo que é a base, né? O respeito ao ser humano, independente se é mulher ou homem. Então, o respeito às decisões das mulheres. As mulheres que estão sendo assassinadas são mulheres que já estão no mercado de trabalho e que a maioria, 70%, sustenta a própria casa. Então, são mulheres que já estão empoderadas e que tomaram uma decisão. As mulheres que são assassinadas são mulheres que tomaram uma decisão de separar, de pôr fim àquele relacionamento. E não é aceita essa decisão. Então, silencia aquela mulher e a decisão que ela tomou. Então, o objetivo é esse. E a gente tem que pensar muito em como que os homens devem se comportar desde criança com relação à mulher, ao feminino e à capacidade de decidir a vida delas. Então, isso tem que ser ensinado. A gente fala, dentro de casa, mas a gente sabe que as coisas não são assim. Muitas casas, a mulher vai para dormir, as crianças ficam nas escolas. Então, a gente precisa utilizar a educação como ferramenta de combate a longo prazo. Então, isso é essencial, Maria. Precisa chegar nas escolas, ter programas específicos que preparem esses jovens para serem homens maduros o suficiente para saber que não é não? Exatamente. Assim como já existiu o ensino religioso na grade curricular do MEC, a grade deve contemplar a questão da violência contra a mulher, o respeito ao ser humano. E também eu imagino que você fortalecer a identidade daquela pessoa é essencial. Uma pessoa que tem uma identidade fortalecida, sabe de onde ela veio, o Deus que ela serve, o pai e a mãe que ela tem, da onde ela veio, e tem segurança nisso, é muito mais difícil que ela se abale ao ponto de matar uma outra pessoa por conta da decisão dela. Então, mas isso é papo para a questão de desenvolvimento pessoal. Aí a gente tem que entrar para outro lado, que eu acho que deve também ser contemplado dentro das escolas. O desenvolvimento pessoal da pessoa deve ser ensinado desde o começo, a pensar sobre as suas reações, no momento de tensão, no momento de nervoso, no momento de solidão, quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça. Os jovens, principalmente, que eles são uma esponja, né?
Eu falo que falar para jovens, eu amo palestrar para jovens sobre violência, porque pipoca desde indicação de filmes sobre o tema, a coisas que acontecem dentro de casa, amigos que passaram por isso, a própria análise. Olha, eu pratico isso com a minha amiga, por exemplo, tratamento de silêncio dentro da minha amizade, não sabia que isso era violência psicológica. Então, assim, fazer essa análise com o jovem é muito bom, porque eles ainda têm uma capacidade de autorregulação e a interpretação muito mais profunda. Então, eu entendo que a educação é essencial, Maria. A senhora citou uma das formas de violência que são pouco conhecidas, que a gente faz, muitas vezes com filho. A mulher, ela, desde criança, a gente, às vezes, não gosta de algo que um filho faz e aí fica sem falar algumas horas com ele. E horas para a criança é como se fossem dias para nós adultos, né? E a gente faz isso sem saber que é uma violência. Hoje a gente já sabe e já está tentando não fazer mais. Cita mais algumas coisas que são difíceis de saber que é violência para que as nossas mulheres saibam que é. Vou dar alguns exemplos aqui, Isso. Maria, tanto da violência psicológica quanto da violência patrimonial, que é algo que gera muita dúvida ainda na mulher. A violência psicológica, ela é tipificada no Código Penal, na Lei Maria da Penha, inclusive, então é um crime. Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa, vamos ver se eu estou praticando esse crime e sequer estou sabendo, né? Não é que todas as pessoas que praticam essas atitudes que eu vou falar, elas necessariamente são narcisistas ou têm algum tipo de patologia. Muitas delas aprenderam em casa, no círculo familiar ali, no ciclo de convivência dela, e acha que é certo e continua replicando. Só está repetindo padrões. Exatamente. Por isso a importância de despertar essa informação para que dê tempo dessa pessoa retomar e mudar essa atitude. Então, a informação é essencial. Vamos dar alguns exemplos. O tratamento de silêncio, como eu falei, é uma forma de punição da mulher que não fez o que o homem queria da forma como queria. Então, ela é punida. Qual que é o intuito? De adestrar. Assim como adestra um cachorro, é adestramento. Isso é uma das formas, tá? Nós temos uma forma, uma das várias, é a projeção. Você projeta na pessoa aquilo que você faz. Por exemplo, eu sou uma pessoa que traio. Então, eu vou chegar para o meu parceiro e vou falar assim, o que você está fazendo aí? Com quem que você está conversando? Você está me traindo? Você estava falando com quem no seu trabalho? Eu tenho certeza que você tem um homem lá no seu trabalho, mas tudo isso a pessoa está projetando e a mulher começa a ficar confusa. Não, eu não estou. Começa a pedir desculpa por aquilo que ela não fez, tentando se explicar, mas isso é uma projeção. Na verdade, quem trai é ele. Quem tem pensamentos de traição é ele. Triangulação. Você pega, vamos lá, morde a sopra, essa é ótima. A pessoa chega para você, nossa, mas você tá tão bonita hoje. Olha, mas da próxima vez põe aquela blusa rosa, tá? Mas você tá linda. É um morde a sopra. Você deu uma pitada de elogio, mas depois você criticou. É como se você dissesse, você tá bonita, mas volta pro seu lugar. Ou mesmo fala assim, nossa, a roupa fica super bem em você, você tá ótima, mas assim, se você emagrecer 2 quilos, ela vai ficar melhor ainda. Quem quer elogiar, elogia. Ela não critica. Então, se o seu elogio vem seguido de uma crítica, acenda o alerta, que pode ser, sim, que você esteja entrando em um relacionamento com violência psicológica. Você tem uma questão que é, por exemplo, triangulação. Você puxa uma terceira pessoa para fazer com que a mulher se sinta humilhada. Vamos dar um exemplo. A minha colega de trabalho, ela não faz isso que você faz. Ela fala assim, assim, assado. Totalmente diferente de você. Então, ela puxou uma terceira pessoa para humilhar, para fazer um comparativo de humilhação. Também os xingamentos, né? Aquelas palavras que humilham. Tudo isso é violência psicológica. Vamos passar para a violência patrimonial para não ficar muito grande, porque se for falar de violência psicológica, eu quero um podcast só para isso, né? Ou uma questão de violência patrimonial são as violências que privam a mulher de ter acesso ao dinheiro.
Como? Sujando o CPF dela, para que ela não tenha conta corrente, não deixando ela ter conta corrente, retendo documentos dela para ela também não ter acesso a qualquer crédito. Desliga os dados do celular, tira os dados de celular do Wi-Fi para que ela não possa fazer alguma venda online ou fazer algum curso online. Não deixa ela ter acesso às contas do casal, ela nem sabe o patrimônio do casal, faz ela assinar documentos sem a sua ciência do que realmente está acontecendo. Isso é muito comum na fase de descarte da mulher. Quando o homem vai descartá-la, ele monta primeiro toda a parte financeira e patrimonial antes de separar. Então, ele fala, olha, eu estou com um problema na receita, vou precisar passar para o nome do meu irmão, a empresa, porque senão você também vai cair, tal. Aí ela vai e assina. Tudo isso é preparação para uma fase de descarte. Nós temos assim vários exemplos. Um dos que eu gosto também de dar é que antes dessa fase do descarte, há a fase de difamação. Ela é difamada para toda a família, para os amigos. Ele começa a sair sozinho e falar: nossa, ela está em casa porque ela não está bem. Olha, eu estou passando por cada coisa com ela. E, na verdade, nesse momento, ela já está no tarja preta, já está tendo muito abalo emocional, já está tendo crise de ansiedade. Então, assim, é todo um aparato para conseguir descartar aquela mulher da forma mais miserável possível. A gente pega muitos casos desses, né, Maria? Você sabe Sim, bem. A gente já conversou sei sobre bem. isso. Então, assim, saber sobre as violências é essencial para libertar essa mulher o quanto antes, né? Eu falo, a delegada Judá, ela dá um exemplo da vida dela, que ela teve um relacionamento exatamente assim. Hoje ela é delegada da mulher. Que ela percebeu, num dia no shopping, ele mandando ela pôr o casaco, que ela não ia ficar sem o casaco. Naquele dia ela despertou que aquele homem era abusivo. Entendeu? E era o príncipe. E, de repente, ela identificou e ela terminou. Então, quanto antes a gente ter essas informações sedimentadas para jovens, a gente vai salvar vidas ali. Doutora, e para salvar vidas, vamos dar o telefone da Procuradoria da Mulher? Se a Vamos. mulher estiver nesse momento nos ouvindo e se ela estiver sendo vítima dessas ações do homem que são consideradas violência, para onde ela telefona? Então, como mudou o telefone, eu vou ler, tá? 65 98 134 1655. 98 134 1655. Esse é o telefone da nossa procuradoria com atendimento via WhatsApp. E você lembrando que a Procuradoria ela vai te receber, ela vai te dar suporte, vai te enviar para os órgãos que trabalham com toda a assistência necessária para que você, que é vítima de violência doméstica, possa se livrar, dizer basta e ser acolhida e assegurando a permanência dos seus filhos com você. Doutora, nosso papo está muito bom, mas nós estamos chegando ao final. Que mensagem a senhora deixa para aquelas mulheres que hoje estão super bem e que têm tempo disponível para ajudar outras e para aquelas que hoje estão precisando de ajuda? Que todas sejam agentes nesse combate à violência contra a mulher. Todas nós, sejamos nós que temos uma família estruturada ou não, a gente tem que ficar alerta. Lugar de mulher é onde ela quer. E em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher, tem que denunciar, tem que chamar a polícia. É essencial que toda a sociedade entre nesse combate realmente agindo. Então, quando uma mulher pede ajuda, todos nós precisamos abraçá-la. Com isso, o podcast Maria com Elas se despede de você. Na próxima terça-feira teremos um novo episódio.